Bom, meninas, continuando, quais são as evidências para a evolução biológica, então, que a gente tem? Primeiro, pensou em evidência, viu uma questão ali no vestibular que tá falando de evidência da evolução biológica, vocês vão pensar, não tem como não pensar em fósseis, né, nos fósseis. O documentário fóssil, né, todos os documentos fósseis que a gente tem são a principal evidência da evolução biológica, ou seja, evolução biológica da transformação dos seres vivos ao longo de anos, milhares de anos na maioria das vezes, né? O que são fósseis? Fósseis são restos ou vestígio, não precisa ser um resto, pode ser só um vestígio, pode ser uma hélice pegada, isso é um fóssil. São restos ou vestígios que foram deixados por seres vivos, né, que viveram no passado há muito tempo e que vai permitir que a gente deduza coisas. Deduza, por exemplo, o tamanho desse ser vivo, a forma dos organismos, né, que deixaram esses restos ou esses vestígios, uma pegada, por exemplo, pela pegada, tamanho da pegada, já consigo dizer alguma coisa sobre aquele ser vivo, se ele era muito pequeno, se ele era muito grande, enfim. Ossos, dentes, pegadas, né, nas rochas, que ficam impressas nas rochas, fezes petrificadas, animais que foram conservados no gelo, troncos de árvores petrificados e entre outros, né? A fossilização ocorre apenas também em condições extremamente favoráveis, não é algo simples, não aconteceu com todos os seres vivos. Por isso que a gente também, né, os paleontólogos, né, que estudam fósseis, que é um ramo dentro da biologia, a gente tem a paleontologia, né, que é o estudo aí dos fósseis principalmente. Ela é extremamente difícil, né, porque não é todo ser vivo que viveu na Terra que deixou seu fóssil ali, porque eu preciso de condições ambientais extremamente favoráveis para o desenvolvimento dos fósseis, né? Eu preciso ter sedimentos, né, que foram trazidos ali pelas águas, e aí a deposição desses sedimentos no solo, depois eu vou ter o resto do animal, e depois eu tenho que ter nova deposição de sedimentos em cima desse animal. Se não tiver, provavelmente aquele ser vivo vai se decompor rapidamente, porque a decomposição dos animais é mais rápida, né, do que, por exemplo, de algo que não é vivo. Então eu preciso de condições muito favoráveis. Tem vários tipos de fossilização. Por exemplo, eu tenho molde, o próprio nome disso, não é difícil. Molde forma-se quando eu tenho restos soterrados do organismo. Então foram soterrados restos desse organismo e depois esses organismos deixaram a sua impressão gravada na rocha, né? Eles vão desaparecer completamente, mas eles acabam deixando, né, ali a sua impressão, né, na rocha, como se fosse um molde mesmo, né? Uma forma, né? Essa é mais comum, uma das mais comuns aí que a gente tem, porque é a mais fácil. A gente tem o contramolde, que em alguns casos, né, o molde foi deixado lá dentro da rocha por um organismo qualquer, e depois esse molde ele foi preenchido por outros minerais. E esses minerais se solidificaram e produziram uma cópia tridimensional, né, em rocha do organismo original. Então tinha um molde lá que foi formado, pensa num peixe, tinha um molde do peixe na rocha ao longo de milhares de anos, e aí depois de um tempo minerais foram parar ali, foram se solidificando e aí foram virando, tendo o formato daquele peixe, né, daquele que eu tinha ali o molde antes para ele se formar, né, do organismo que não tá ali mais, mas né, uma cópia aí tridimensional do organismo original. Eu tenho a permineralização ou petrificação, em alguns casos, quando substâncias orgânicas, né, ou seja, substância do cadáver, né, ou de vestígios que foram sepultados, são lenta e gradualmente, né, substituídas por minerais trazidos pela água. Então, eu tenho aí uma certa petrificação da própria substância orgânica do animal, do ser vivo, né, não precisa ser animal, que foi gradualmente substituído por minerais trazidos principalmente pela água. Eu tenho as impressões fósseis, esses também são chamados de fósseis vestigiais, né? Vestigial vem de vestígio, é um vestígio que aquele ser vivo esteve ali.
né, que são as pegadas, as marcas deixadas pelo organismo, né, sobre um terreno mole, né, um terreno mole foi deixada uma marca ali, né, que posteriormente esse terreno se transformou em rocha, né, essas são as impressões fósseis ou fósseis vestigiais, como a gente chama. E eu tenho o âmbar fóssil, né, que é uma resina vegetal, ela é utilizada, a gente consegue utilizar ela, que é fossilizada, né, em âmbar. Então, quando eu falo eu tenho um fóssil em âmbar, né, na verdade é uma resina vegetal fossilizada que vai preservar totalmente o organismo que foi fossilizado em seu interior. Datação fóssil. Como é que eu vou datar esse fóssil? Se eu encontrei um fóssil, esse fóssil é do ano tal. A gente tem dois tipos principais, que é a datação relativa, ela foi proposta por um geólogo inglês, né, geologia, que estuda geologia, geógrafo e geografia, geólogo, geologia. Um inglês chamado William Smith. Ele desenvolveu isso no século XIX, né? O que ele dizia, então? Os sedimentos que foram trazidos por um rio, por exemplo, depositavam-se durante certo período lá no fundo do oceano. Daí eles, com os anos se passando, eles se compactam, esses sedimentos se compactam e originam uma camada de rocha. Essa camada de rocha sedimentar pode conter fósseis dos organismos que viveram nessa época. E aí, então, vão se depositando novas camadas, mais camadas de sedimentos ao longo de muitos anos vão sendo depostas nesse local, que também vão originar camadas de rochas sedimentares, cada qual, né, vai poder conter aí fósseis de organismos típicos dessa época. E depois disso, graças aos movimentos da crosta terrestre, porque a gente tem a crosta terrestre, né, que é a porção terra da Terra, e a gente tem o movimento da crosta terrestre, né, vocês já devem ter estudado placas tectônicas. Então, graças ao movimento da crosta terrestre, o fundo do oceano pode emergir, e ele acaba se transformando em uma superfície com terra firme, né? Então, isso ao longo de milhares de anos, tá? Com essa, onde havia oceano, a gente tem, por exemplo, terra hoje, e aí porque essa superfície firme emergiu devido ao movimento das placas tectônicas. E por conta da erosão, né, provocado posteriormente por vários fatores, né, enfim, inúmeros fatores, um rio que passa a correr, por exemplo, na região, expõe a camada dos estratos formados em diferentes épocas, né? São aquelas rochas que eu consigo ver a estratificação desses sedimentos que eu falei aí no início da explicação, né? E aí eu consigo ver que a camada mais nova tem fósseis mais recentes, camada mais antiga tem fósseis mais antigos, eu consigo visualizar isso, aí eu consigo definir, entender, né, pelo menos aí relativamente, que esse ser vivo que está na camada mais acima, ele é mais jovem que o ser vivo que viveu aqui nessa camada mais antiga, da minha rocha. Estudando a rocha, eu consigo entender também os seres vivos que viviam naquele ambiente. E tem a datação radiométrica ou absoluta, que é um método que já foi desenvolvido no século XX, então, século passado, a gente está no século XXI. Que é a partir do carbono 14, não sei se vocês já ouviram falar, o carbono 14, né? Ele é formado a partir do bombardeamento de raios cósmicos do nitrogênio 14, que é assimilado pelos seres vivos. O nitrogênio 14 é assimilado pelos seres vivos. Após a morte do carbono 14, após a morte dos seres vivos, o carbono 14, que estava presente nos seus restos, decai, se transformando em nitrogênio 14. Quando eu meço o carbono 14 residual que restou, vai me permitir estimar o quanto tempo aquele organismo morreu, há quanto tempo aquele organismo morreu. Se eu consigo estimar quanto tempo aquele organismo morreu, eu sei há quanto tempo ele viveu, né? Então, eu consigo fazer essa medição aí, pensando principalmente no tempo de vida, né? Então, a partir do carbono 14, pensando no tempo de meia-vida do carbono 14. Porque o tempo de meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos.
Então, eu consigo estimar a data desse carbono 14 e, com isso, consigo estimar a data que aquele ser vivo morreu. A gente tem aí também evidências, né, da evolução biológica, que tem a ver com, além dos fósseis, né, que são muito importantes. Então, falou em fóssil, está falando de evolução, muito provavelmente. Ou falou em evolução, em algum momento talvez cite fósseis ali. Mas a gente tem as semelhanças anatômicas, embrionárias, fisiológicas, anatômicas de forma, embrionária, desenvolvimento do embrião lá, quando ele está ainda antes de nascer, e fisiológica do das atividades do corpo, como é que esse corpo vive, funciona, né, o funcionamento do corpo fisiológico. E pode ser explicada pela ancestralidade comum, tá? Vou falar no próximo vídeo.